do José dos Santos e com a gente também o articulista e advogado Vicente Cassione. Manchetes dos jornais que fazem aqui a parceria com o painel regional, você vê aqui na capa do Diário do Litoral, que circula aqui pela cidade e por toda a região. Dono de joalheria é sequestrado em Guarujá. Resgate exigido pelos criminosos foi a entrega de joias, né? E ao ser libertada a vítima acabou sendo deixada no matagal à margem da rodovia Cônego Domênico Rangoni. Lamentavelmente, essas notícias, aqui um para o Banha e outro para o Heraldo, e o Cassione ganha também o seu DL. Lamentavelmente, essas notícias de violência, furtos, roubos, sequestros continuam agitando aqui a nossa região metropolitana. E o Gazeta de São Paulo circula por todo o estado, do mesmo grupo de comunicação do DL. Aqui a manchete: PF continuará seu trabalho. Está aqui o novo ministro da Justiça afirmando isso categoricamente, o ministro Wellington César Lima e Silva, que substituirá o ex-ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Está aqui o Gazeta ao Banha e também ao Heraldo, e para o nosso Cassione também. E a gente agradece, cumprimenta sempre aqui os companheiros de bancada desta edição do Painel Regional. Banha, vereador do PMDB, mais uma vez com a gente. Tudo bem? Prazer revê-lo, vereador. Estamos a bordo novamente aqui do seu programa, Boturão, Painel Regional, telespectadores que nos assistem, doutor Heraldo, Vicente Cassione e Rubeni. E desculpe aqui deixar a produção meio nervosa, mas fui conferir essa notícia hoje do Diário do Litoral, onde o canil da guarda está sucateado e insalubre. Por que levanto essa lebre aqui hoje, o meu amigo Boturão, Cassione? Porque fui autor e criador do canil da Guarda Municipal. Primeiro canil, eu fiz uma legislação, doei os animais junto com o Filete, que está sempre aqui na bancada, demos atendimento e, na época, denunciamos os maus tratos e as condições que estavam insalubres. Aí previa-se a construção de um novo canil em um outro local. Bem, saiu da Zona Noroeste, veio para uma outra região e a gente vê que ficou bem pior do que estava. Ou seja, não se investiu, não se tem o respeito ao tratamento do cão, que teria que ter um atendimento total, e nem dos guardas que fazem parte da Guarda Municipal. É muito triste começar o programa com a notícia dessa, porque a gente tem no canil da Guarda Municipal uma alegria das crianças ao ver esses cães fazer as suas apresentações. É uma ajuda, é uma ferramenta, é um equipamento a mais, até porque ninguém faz segurança se não tem segurança. E o canil, ele veio na primeira gestão do governo Papa. Primeira gestão, e era para ser paradigma para a região, e a gente vê essas imagens de jornal, muito triste, deprimente, e eu quero deixar aqui a minha indignação registrada. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, professor Cassione, Rubeni. Realmente triste essa notícia aqui do Diário do Litoral hoje. Então, se para os guardas municipais a situação tá ruim, tá péssima, como a gente vê nessas imagens, tem até o vídeo, né, gravado pelo Carlos Raton. Imagine para os cães, vereador Banha. Toda a instituição de segurança, guarda municipal, polícias, ao redor de todo mundo tem os seus canis, não é? Que são realmente, como você disse, os animais são excelentes auxiliares no combate à criminalidade. E manter os animais presos, como vem mantendo, talvez fosse o caso da Codevida dar uma inspeção lá, para verificar que não é o adequado. Muito bem. Vicente Cassione conosco também, tudo bem, Cassione? Uma boa tarde a você, Boturão, ao Banha, ao Heraldo, a Rubeni. E pelo que eu estou vendo na foto aqui, não é só o problema dos cães. Há uma fotografia mostrando onde os guardas se alimentam, que é um galpão sujo, com móveis quebrados e telhado parcialmente destruído. Eu estou olhando isso aqui, parece realmente uma construção em escombros.
se é aqui que os guardas municipais estão se alimentando e se os cães estão sendo tratados dessa maneira, não há comentário nenhum a fazer. Basta ver, pena que a gente não possa mostrar as imagens. Agora, eu gostaria de saber por que os guardas municipais não se manifestam. Porque os cães estão se manifestando à moda deles, olhando com aquele olhar que a gente conhece. Agora, quem tem condição de falar, a guarda tem que falar. Se isso é a fotografia do refeitório da guarda municipal, então eu posso dizer que os guardas municipais estão vivendo num verdadeiro pardieiro. É só isso que eu tenho que dizer. Muito bem, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional para acompanhar a gente em tempo real. E o programa encerrado, você revê como preferir os trechos que julgar mais interessantes, ou o painel regional por inteiro, sempre através do YouTube. Rubeni Carpaneiro está com a gente para acompanhar a nossa produção, claro, e a sua participação. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde telespectadores, internautas, e desde já estou aguardando a sua participação aqui pela página do painel regional, enviando a sua mensagem em box. Muito bem. Algo a completar ainda com relação ao canil ou não? Vamos aguardar a resposta aqui, claro, do comandante da guarda, que é o coronel, me fala o nome agora? Coronel Delbel e o Coronel Delbel é o secretário, né? Coronel Brito. Secretário de Segurança, Coronel Delbel e o Coronel Brito podem entrar em contato com o programa, enviar mensagem, enfim, se quiserem, para responder ou explicar alguma coisa com relação a esse tema. Que respondendo ou para desmentir a notícia. Não, parece que, respondendo à pergunta do Cassione, o sindicato já está encaminhando e formalizando uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, o sindicato Sindiguardas, denunciando as condições fétidas, as condições de falta de higiene, de habitabilidade e as condições dos cães. E o que me chama a atenção também, Cassione, que foram implantadas, não adianta a gente sempre falar aqui combater causa. Nem o efeito tem que ir na causa para combater esse efeito. Não adianta combater a causa, então, não adianta combater o efeito. Não, e esses efeitos que estão acontecendo hoje na guarda, anteriormente era uma guarda municipal. Posteriormente, o próprio ex-prefeito Papa elevou a guarda a uma Secretaria Municipal de Segurança, onde adensou o trabalho, colocou todos como a Defesa Civil, criou a ROCAM, a Ronda Ostensiva com apoio de motocicleta, rondas escolares, e incrementou a guarda com vários títulos e obrigações. Só que não lhe deu o orçamento necessário. Ou seja, ainda trata a guarda como guarda. Mas ela já está no status quo de secretaria, com várias atividades. Hoje o guarda municipal fiscaliza até o lixo. Então, como cobrar na dotação orçamentária? Eu posso te dizer abertamente que as 5 verbas parlamentares lá, os últimos 5 anos, toda a minha verba, toda, é uma mixaria, mas toda, foi encaminhada à Guarda Municipal. E nessas verbas era para quê? Para construir um canil, para melhorar a condição e a qualidade dos equipamentos. O ano passado, Cassione, eu tive que abrir mão da verba, que a gente, quando indica a verba, fala assim, a verba é específica, é uma verba carimbada para o canil. Como o canil estava atrasado e não ia ter recurso, eu tive que abrir mão da verba e fazer uma carta autorizando aquela verba para utilizar na compra de uniforme dos guardas, que devia ser premissa do orçamento do dia a dia desses guardas. Então, do que adianta criar uma secretaria com várias incumbências e se não dá uma dotação orçamentária digna para que possa funcionar como guarda? Hoje, a guarda municipal ou a secretaria, assim o que o valha, não serve e não funciona e não tem estrutura nem para servir de portaria de prédio, porque não tem condição, não tem dinheiro, não tem orçamento e criou uma série de serviços lá do governo Papa e não deu sustentação. E o primeiro orçamento a ser cortado é segurança, é a guarda municipal, saúde e educação já estão tropicando, imagina a segurança. Fica aí um alerta ao governo, ao prefeito, porque
Isso que nós vimos aqui na cidade de Santos, é só ir na cidade vizinha de Praia Grande e ver como é que faz uma guarda municipal e como se comporta uma Secretaria de Segurança Municipal. Até viaturas, até aluguéis de edifícios para a Polícia Civil sai do orçamento da Secretaria de Segurança Municipal de Praia Grande. Então eu não sei como é a mágica e como é a multiplicação desses pães. Para uns tem, para outros fazem milagre com o que tem. Há um assunto que me preocupa e não me preocupa. Faz tempo que aconteceu o dilúvio. Eu não era nascido, acho que ninguém desta mesa aqui era nascido. Da Arca do Noé? Porque eu não me lembro do dilúvio e nem se eu estivesse lá devo ter morrido, porque na Arca de Noé eu não entrei. Estou dizendo isso porque eu não consigo entender até onde vai a incompetência e a capacidade de imprevisão ou de imprevidência das pessoas que administram as cidades deste país. O Tom Jobim já tinha dito há muito tempo que havia as águas de março. Mas a gente conhece a história das águas de verão. Quando vinha aquela estiagem, as represas vazias, tudo seco, ninguém imaginava, desses que deveriam imaginar, que mais tarde viria o reverso. Viriam os aguaceiros, viriam os dilúvios regionais, locais, paroquiais. Será possível que em todos os anos se repita a mesma coisa? Chuvas de verão, inundações, as notícias são as mesmas, as pessoas dizendo eu perdi tudo, as outras pessoas, os jornalistas, os âncoras, férteis na sua imaginação, dizem, os moradores, alguns tiveram que ser resgatados de barco, fulanos do tal conjunto ou de tal área estão ilhados, isolados, houve deslizamento de terra, houve mortes, casas destruídas, construções em zona de risco. Meu Deus do céu, a gente tem vontade às vezes de resumir o comentário num palavrão, endereçando determinadas pessoas para um determinado destino, que é o que elas, no mínimo, merecem de um mal educado. Como eu procuro fazer um esforço danado quando sento aqui, para mostrar que sou razoavelmente mal educado só, não sou completamente. Então, eu só quero dizer o seguinte, o povo sabe, o poder público sabe, os que fazem as previsões do tempo, por mais que não saibam, sabem, por mais que errem, sabem, e a gente é obrigado a todos os anos ver essas catástrofes anunciadas todas as vezes se repetirem. Isto, falam em impeachment, tinha que dar um impeachment para todo mundo, de todos os lugares, gestores das comunidades, gestores de prefeituras, encarregados de fazer o que tem que ser feito. Tinha que ter um impeachment geral, uma varredura assim geral, passar um gigantesco aspirador de pó e de outras coisas, para ver se essas pessoas saem dos seus cargos, porque não é possível que ninguém veja que vai acontecer o que é que está acontecendo. Quantas vezes já parou o VLT de domingo para hoje? Quantas vezes vai ter que chover e acontecer o que está acontecendo? Para de mostrar na televisão. A gente não precisa ver na televisão a pessoa sendo arrastada para o bueiro, aquela criança entrar por uma tubulação e morrer. Mas não vale um destaque positivo para a Defesa Civil aqui da cidade, por exemplo? Se não fosse o trabalho da Defesa Civil, eu acho que os Morros de Santos teriam ido por água abaixo. Eu não estou me referindo à Defesa Civil. Não. A Defesa Civil não faz obras,
a Defesa Civil não é responsável por criar as condições para que as coisas não aconteçam. Só Não, tem no meio desculpa. de todo esse quadro que você criou, e é verdadeiro, não é? Eu acho que aqui em Santos a gente tem um louvor a fazer ao trabalho importante que a Defesa Civil faz. que é Os nossos preciso- morros também seriam sérios candidatos a deslizamentos, desabamentos. E deslizaram sempre. E deslizaram sempre. Mais ou menos dependendo da reincidência das chuvas. Há chuvas pelo caminho. Mas o que eu quero dizer é que a única desculpa que um governante tem, seja ele quem for, diante de determinados fatos dessa natureza, é alegar que ele não podia ter feito nada porque o que aconteceu foi ou um caso fortuito ou força maior. O direito diz claramente, caso fortuito ou força maior não é culpa de ninguém. Um tsunami aqui em Santos está fora de qualquer previsão. Mas o sujeito que mora lá, no círculo de fogo, onde há terremotos, tem que estar prevenido e tem que estar esperto. Um terremoto aqui na cidade de Santos nunca aconteceu e dificilmente acontecerá. Ninguém vai ficar paranoico imaginando que tem que fazer as construções da cidade serem próprias para receberem um terremoto. Como acontece em Tóquio, como acontece em Kobe, como acontece em Santiago do Chile. São lugares em que o solo treme todo dia. Los Angeles também treme. Los Angeles. Agora, quando você tem coisas que acontecem sempre. Agora, a última desculpa que eu ouvi foi de um imbecil dizendo que cidade à beira-mar não tem como escoar água. É o contrário, é exatamente o contrário. A cidade à beira-mar é a única que tem como escoar água. Porque eu já cansei de dizer que o Oceano Atlântico, você pode jogar a água que for. O Amazonas entra no Atlântico e o Atlântico é empurrado. O Atlântico recebe o Amazonas inteiro. Então não são os canais de Santos que não iam conseguir desaguar suas águas no Oceano Atlântico. Então o problema é outro. O problema é, nós estamos acostumados a remendar. Nós estamos acostumados a fazer as coisas depois que as coisas acontecem. Nós estamos acostumados a colocar a fechadura depois que a porta foi arrombada. Professor. Então eu tinha que dizer isso, porque eu já não tenho... E não estou falando de Santos só. É Santos, é Maricá. Sabe o que aconteceu em Maricá? A água chegou a quase 2 metros de altura, na região dos lagos do Rio de Janeiro, porque um determinado órgão chamado INEA impediu que fizessem um canal entre a área que alaga e o lago, que é fechado, e o mar. Hoje eles permitiram que abram um canal entre o lago e o mar, para que o lago, quando receber a água da enchente, jogue a água do mar, provando que o mar é que tem condição de escoamento. Hoje eles decidiram isso, depois que a tragédia já aconteceu. É em Teresópolis, é em Petrópolis, é em todo lugar. Então, imprevidência, imprevisão, falta de interesse público. É preciso que a gente bata nessa tecla. Quem governa tem que estar de olho no futuro, não de olho nas eleições. Heraldo, pois não. Professor, mas a alegação é que choveu 3, 4 vezes mais aquilo que deveria chover. Sempre é assim, sempre é assim. A alegação tem que existir. A alegação não é nem que choveu 3 vezes mais. A alegação é de que choveu. Como a alegação, quando houve a seca, foi porque não chovia. Agora, eu sou burro. Eu sei que eu sou burro. Mas eu sou um burro que tem um mínimo de discernimento. Eu distingo o preto do branco. É evidente que choveu, e choveu muito. Mas é porque exatamente nesta região, que é a segunda região do mundo em precipitação pluviométrica, só perdemos para o Sri Lanka, na região das monções, etc. Lá é o primeiro lugar do mundo em chuva. O segundo somos nós aqui. Aí nós dizemos, choveu.
Sim, é claro que o chuvisco não inunda. É essa chuva que acontece todo o verão como regra. Ainda mais com o El Ninho, ou Laninha, e os netos e as ninhas, os ninhos, todos, Raios que os partam. todos eles anunciando as coisas que vêm acontecendo. E a Defesa Civil segue aí com o seu trabalho, só para a gente confirmar a informação que vem de lá. Os principais morros que estão aí sendo vistoriados diariamente, o Zé Menino, Marapé, Santa Terezinha, houve lá um problema sério com a adutora da Sabesp, não é? O Santa Maria e também o Morro do Pacheco. Esses 5 morros são o que mais preocupam e a Defesa Civil já informa que vem mais chuvas por aí para o pessoal se Você falou da precaver. você falou da Defesa Civil. A Defesa Civil também sofre, e sofre muito. Claro. Por falta de equipamento. Principalmente por porque falta não de tem a investimento. caneta. Não tem caneta. Ela não tem a caneta. Ela não dá a decisão de compra. Nós numa dotação orçamentária, o Cassione, nós demos a estação meteorológica. não funciona ainda, né? Ainda não funciona. Essa faz 2 anos. Deveria ser instalada no Marapé. Né? Ela tem instalação feita no Morro do Marapé, com relação a todo o equipamento está lá. Mas A Defesa Civil também está atrelada à Secretaria de Segurança? Não? está atrelada e, além de estar atrelada, ela no começo ainda recebia, vocês são mais experientes que eu, vocês lembram da taxa de sinistro, que nós criamos para reforçar o Corpo de Bombeiro, e uma parte disso foi para a Defesa Civil, porque a Defesa Civil, naquela oportunidade, não tinha nem bota, nem capa amarela, nem o flashlight. Nem capacete. Nada. E agora, bem capitaneada pelo comandante Onias, tem feito um trabalho de orientação, de preservação, tem alguns equipamentos agora, com até para carregadeira. Tem feito mais do que pode a Defesa Civil. É muita Nós coisa. Nós temos que louvar isso. Lógico, aqui. a coragem, Agora, competência. vazou no Porto, Defesa Civil. Incêndio no Porto. Tá em todas. Defesa Civil. Isso Caiu a bomba atômica, Defesa Civil. Choveu, Defesa Civil. Tudo a Defesa Civil. Mas E quem a fez as obras? administração por trás das defesas civis tem que ter conscientização da população. O que a gente vê de lixo, de entulho nas encostas, que as pessoas jogam desde privadas, vaso sanitário, pia, jogam tudo pelo morro abaixo. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta na sequência do painel regional daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, estamos de volta. Sequência aqui do nosso painel regional. O vereador Banha conosco, ao lado do Heraldo, Cassione e a Rubeni atenta às participações dos telespectadores com a gente aqui, né? Hoje é 2 de março de 16, faz 20 anos que um acidente aéreo matou, né, os vários componentes, 4 componentes do grupo Mamonas Assassinas. Por que eu estou lembrando isso aqui? Que o grupo Mamonas Assassinas fez um sucesso danado com uma música chamada Pelados em Santos. A molecadinha na época curtia, agora a molecadinha hoje está com perto dos 30 anos, qualquer coisa assim, né? E o Mamonas Assassinas foi inserido na história de Santos, né, Heraldo? Pela desfile da Escola de Samba Grande Rio, né? Equivocadamente, né? No Carnaval. Equivocadamente, pois é. E aí o detalhe é o seguinte, né? A Liga das Escolas de Samba do Rio divulgou ontem as explicações dos vários jurados, né? E tem uma matéria aqui no Diário do Litoral, né? Onde a água do Itororó entornou, enfim, porque que a Escola de Samba acabou ficando em 7º lugar, poderia ter ido um pouco melhor, enfim. Um dos jurados, justamente um desses jurados que julgou o enredo das várias escolas que desfilaram, né? Claro, da Grande Rio também, Johnny Soares é o nome dele, não é? A explicação, uma das explicações dele com relação ao Grande Rio foi isso, que a escola exagerou no subtema futebol. Ou seja, nós precisamos de falar isso aqui, não somos especialistas em carnaval, mas somos observadores, né? Conhecemos a cidade, realmente. Praticamente metade do desfile da escola foi focado no futebol, no Santos, nos jogadores do Santos, na história do Pelé com o Neymar, né? E que a história da cidade, propriamente dita, acabou ficando em segundo plano, foi pouco explorado, né? Então, o enredo da escola se atrapalhou por completo, acabou levando uma nota inferior ao que o carnavalesco e a direção da escola evidentemente esperavam, e exatamente por causa disso nós cansamos de discutir, de debater aqui, foi uma decepção geral. Muita gente entra pelas redes sociais dizendo um monte de besteira, falando um monte de bobagem, criticando A, B, C, D. Quem errou foi o carnavalesco, que, não sei por que cargas d'água, fez o desfile direcionado muito mais para o futebol do que propriamente para a escola
da cidade e um dos julgadores tornou isso público, né? É aquilo que a gente discutiu aqui várias vezes, né? Exatamente. O carnavalesco, quem se dispõe a levar um enredo para a avenida, para contar uma história, ele tem que ter um poder de síntese, tem que ter um envolvimento grande, que você olha um desfile e você não conhece aquele determinado local, mas pela apresentação da escola você tem fragmentos daquilo que realmente espelha a realidade daquela localidade ou daquilo que está sendo o tema do enredo. E Santos realmente entornou tudo, né? O que seria a fonte, meu amigo, só brotou chuteira, bola e rede. Quer dizer, para quem tinha a pretensão de falar de uma Santos pujante, histórica como a nossa, realmente ficou muito a desejar e está exposto aqui na justificativa das notas dos jurados, que evidentemente nós comentamos tudo isso logo após a apresentação da escola lá na Sapucaí. É um tema interessante, claro, né? Ninguém vai deixar de ser bem atendido nos hospitais por causa disso, as escolas não vão melhorar ou piorar por causa disso, as ruas não vão ser asfaltadas nem perder asfalto por causa disso, enfim, a cidade não vai melhorar nem piorar por causa disso. Mas como isso chamou muita atenção, gerou uma polêmica danada. O telefone aqui não parava e pelas redes sociais também as pessoas não cansavam de enviar mensagens criticando, a maioria criticando, algumas elogiando, enfim. Mas está aí a explicação e bate com tudo aquilo que a gente discutiu e debateu aqui após Carnaval, né? No pós-Carnaval, no pós-desfile da Grande Rio. Agora eu queria perguntar... Em relação ao grupo Mamonas Assassinas, quando você falou da música lá Pelados em Santos, na verdade, a música fala de uma historinha em Praia Grande. Que se tornou comum também dizerem, né, o pessoal de fora, fala, fui para Santos. Na verdade, você não foi para Praia Grande. E além disso, eles gravaram um vídeo, não é, que eu acabei vendo hoje no UOL, revendo hoje no UOL, da música Pelados em Santos, mas a gravação foi feita em São Vicente. Quer dizer, uma confusão completa, né, e indiscutível. Agora, mas até a Globo fez confusão, considerando a cidade Oceã como um município. Foi, eu vi. Então, mais uma confusão. Quero saber o seguinte, a presidente trocou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso passa o cargo agora, acho que amanhã, né? Ou depois, né? Assume Wellington César Lima. E as oposições e todos nós estamos querendo saber o seguinte, a Lava Jato segue no mesmo ritmo ou vai ser travada? O que você acha, vereador? A tendência é que tenham mais fases, né? Infelizmente, eu acho que já estamos na 27ª ou 32ª, mas eu acho ainda que vai ser uma novela de mais de 100 capítulos, pelo tamanho do rombo, pelas delações premiadas, pelos figurantes dessa novela. Cada dia o cidadão entra com o figurante e na delação, Cassione, sai como o ator principal. Mas você acha que o novo ministro não vai emperrar as delações, ou atrapalhar no orçamento da Polícia Federal? Nada Olha, é o que se comenta, é o que se teme, né? O que deixou a gente espantado, e nós que conhecemos o Zé Eduardo Cardoso, o Zé Eduardo, professor de Direito, Eduardo que foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, deputado federal, o Cassione conhece muito mais do que eu tive contato com ele umas 10 vezes, quando ele era presidente da Câmara do município, mas uma pessoa bem competente, alinhada, uma pessoa que toma posição. E pessoas que tomam posições, Cassione, muitas das vezes, elas são interpeladas, são atropeladas, elas são indigestas e, às vezes, a contragosto, elas também adoecem. Eu acho que foi por 4 ou 5 vezes ele pediu demissão do cargo. São pressões de quem está sendo investigado, pressão do governo, pressão para que faça alguma coisa que não esteja dentro do contexto do coração, da mente e da alma daquele cidadão que está capitaneando. E ele, queiramos nós ou não, ele era o homem que praticamente os destinos da Polícia Federal comandava. A questão da Justiça Nacional passa pelo ministro. Então, quando se viu a votação do Supremo, quando se esperava as posições desse braço de ferro do Congresso com o Supremo, com a Dilma, são muitos choques, muitos interesses partidarizados. E aí a gente viu aí
um plano B se destacar, onde a saída emergencial do José Eduardo, a entrada de um estafeta do Jacques Wagner, e todo mundo comenta, o mundo todo comenta, será que esse homem veio para colocar panos quentes, ou então, ou melhor, esfriar esse tacho, Botar água no ou chope, botar água no chope? Polícia Federal. Agora, do Moro, não dá. O Moro já disse para que veio. O Moro está mandando agora. Se nas outras instâncias, se nos outros caminhos que a justiça vai perseguir, vai ter paralisação ou vai ter aparelhamento, eu torço para que não tenha. Nós torcemos para que o Brasil saia dessa crise enfadonha, não só de valores, mas é muito difícil. Para sair da crise de valores, teria que recomeçar o mundo. Mas podemos começar a passar limpo para aumentar as notas, principalmente de credibilidade mundo afora. Porque se nós não tivermos aí o implemento de importações e exportações e aquecer o mercado interno com postos de trabalho para que essa economia, essa riqueza comece a ter postos de trabalho, porque assim, o Brasil parou. Estamos ainda na ladainha de 2 anos atrás da investigação da Lava Jato. Não começamos a investigação do BNDES. Agora, é investigação, é corrupção. E o trabalho, e o dia a dia dessas pessoas, e a saúde, e a educação, e como é que se comportaria isso? A União não faz o seu papel. O Estado está bancando o mesmo calote que a União banca com o município. E o município é que sente todo esse impacto dessa insegurança jurídica que se tornou uma pequena apuração, hein? Um caso só a Lava Jato. Se apurar tudo que se deve apurar, Cassione, eu acho que nem em 2042, que é o projeto dos portos para investir 198 bilhões, não vai dar tempo. Não vai ter caso que vai suplantar a vontade popular e, logicamente, esses juízes que aí estão hoje já estarão mortos, já teremos outros juízes investigando, ou então alguns casos prescreveram. A primeira discussão, a mesma pergunta para você. A primeira discussão que tem corre aqui, risco a Polícia Federal e as investigações? O que você pensa com a saída do Zé Eduardo Cardoso e a entrada? E o Jacques Wagner vai ser o ministro? Superministro. O superministro ali da A saída do José Eduardo Cardoso, que foi meu colega deputado, sentamos 4 anos lado a lado na Comissão de Constituição e Justiça. A saída dele, claro, está consumada. Primeiro, porque ninguém vive para se submeter à pressão o dia e a noite. O dia e a noite sucessivamente, indefinidamente. Ninguém aguenta isso. Tem uma hora que você tem vontade de sair realmente. Quando eu era deputado, tinha dias que eu voltava de Brasília e dizia, não volto para lá. É que você chega aqui, se retempera, encontra a família, respira outro ar, aí você vai pegar o desgraçado do avião e volta. Mas tem dias que você diz, não volto mais. Ele sai e não acho que tomou nenhuma atitude que possa ser censurável. Acho que ele tem garantida, se tiver saúde, uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, se houver vaga. Primeira indicação, na minha opinião, se depender da Dilma, seria ele o indicado, inclusive, e tem competência para isso, mais do que outros que estão lá e que não têm. O problema, ele está fora do baralho, o cara está fora do baralho. Eu só acho que eu, no lugar dele, não iria para lugar nenhum mais, não iria ser advogado-geral da União, coisa nenhuma, porque é carregar esse andor pesado demais nos ombros. Mas o que está em dúvida primeiro é se o novo, é Wellington, né? Se não me engano, Wellington, esse procurador indicado pelo Jacques Wagner, se esse Wellington pode assumir, já questionaram no Supremo, e vamos ver a próxima decisão do Supremo sobre isso, se ele pode assumir o cargo. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que membros do Ministério Público e membros da magistratura
isto é, promotores, procuradores, etc., e juízes, desembargadores, não podem assumir duas funções públicas concomitantemente. Aí o Supremo vai ter que dizer se ele, se licenciando como procurador no Ministério Público da Bahia, ao assumir o Ministério da Justiça, estaria assumindo duas funções públicas, porque ele não perde a outra. Ele teria que se exonerar da condição de membro do Ministério Público para poder assumir uma segunda função pública. Porque a única função que pode o juiz ou o promotor assumir é a do magistério, isto é, dar aulas, em faculdades, onde quiser. Então, a primeira discussão é técnica e é de origem de juridicidade e de constitucionalidade. Pode ou não pode, o cargo de ministro seria um acúmulo de funções? Ele continua sendo procurador, porque não se desligou, vai continuar recebendo lá e vai receber como ministro e exerce duas funções Mas ele públicas. não pode se licenciar do cargo e abrir Sem mão do vencimento? salário? Ele Mas, sem vencimento. mas o licenciamento não o retira da condição De promotor. institucional de procurador do Ministério Público. A questão não é tão simples. Agora, quanto a se vai investigar ou não vai investigar, eu acho que o que seria investigado com o Zé Eduardo Cardoso terá que ser e será investigado daqui para frente. O que já não era para ser, pode ter certeza que já não estava sendo. Porque tempo demais já houve para que todo mundo trilhasse o caminho de cada investigação necessária. Ontem eu estive com o Blatt, José Carlos Blatt, que é meu amigo pessoal, e perguntei a ele diretamente qual é o objeto da investigação do Ministério Público de São Paulo, em que o Concerino deu passos apressados, na minha opinião, precipitadamente. Qual é a investigação que está sendo feita em São Paulo, se é a mesma investigação que está sendo feita no âmbito da Justiça Federal, com relação ao sítio, com relação ao triplex. E o que o Blatt me disse é que são coisas diferentes. O Blatt me disse o seguinte: nós estamos investigando, e há tempos, a Bancop, que era a cooperativa dos bancários, que passou para a mão da OAS e que deixou na mão todos os cooperados. Aí começou-se a investigação para ver se havia irregularidade e o que o Ministério Público estava apurando é que alguns privilegiados, todos perderam os seus imóveis, os cooperados todos ficaram com a brocha na mão, mas alguns conseguiram suas unidades. Entre esses alguns que conseguiram suas unidades estaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a OAS, que teria assumido a Bangkok, teria gasto lá um bom dinheiro para fazer a reforma no apartamento que é atribuído ao Luiz Inácio Lula da Silva. Só um parênteses do que você está dizendo, o Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS, decidiu fazer a delação premiada, segundo apurou a Folha, deve citar o ex-presidente Lula aí nos seus futuros depoimentos. Tá Não certo. sei, ninguém sabe exatamente o que é que ele vai dizer. Né? Então o Blatt deixou claro o seguinte: o que está sendo investigado relativamente ao Petrolão, se tem propina, se tem doação de empreiteira no sítio, está no âmbito do Petrolão. O que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo é outro objeto. Tem outro objeto da investigação. É o Bancop. Que é a Bancop. Então, em tese, não existe duplicidade nem conflito de competências. A federal poderia continuar fazendo o que ela está fazendo e a Justiça, ou o Ministério Público de São Paulo, poderia fazer o que está fazendo. Isso é que eu estou vendo. Só quero dizer o seguinte: não há ministro da Justiça hoje que possa dizer pare com uma investigação para um delegado que não seja corrupto e que não seja partidário do PT. Se o delegado for isento, a investigação vai ter continuidade.
O que eu acho, farejo no fundo? Essa investigação não escancarou tudo, não arrebentou tudo de uma vez, porque, na minha opinião, tem coisas que não podem aparecer, na visão daqueles que não querem que as coisas apareçam, todas, porque envolvem também a oposição, porque envolvem o PMDB, porque envolve caciques do PMDB, caciques do PSDB e de outros partidos. Então, há uma fase, isto põe para fora, isto aqui, senta que o leão é manso, vamos ficar quietos. E isso explica esse silêncio, essa abulia, essa apatia, essa inércia da oposição que fala só aos cochichos. Eu nunca vi tanto oposicionista, tendo tanto material na mão e falando tão pouco. Por isso é que eu digo que a amplitude da podridão é muito mais histórica, é muito mais antiga e transborda os limites do governo do PT, embora tenha transbordado e bem no governo do PT. Mas ainda tem muito esgoto represado ainda, né? Tem, não tenha dúvida disso. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a sua participação. Até já. Muito bem, voltamos, terceiro tipo bloco, direto e reto aqui com a nossa Rubeni Capaneda, as participações do telespectador do painel regional. Pois não? Direto e reto aqui a Jusileide Santana, diz que o programa está muito bom, está assistindo agora no salão Estúdio J Lisboa e manda um abraço para todos. Um abraço e um beijo para ela. O Clineu Peixoto Júnior também diz que está ligadinho aí no painel regional. Obrigada pela audiência. Obrigado. O nosso diretor Marcelo Teixeira Marcelo Pires está assistindo agora, muito bom. Presidente da Obrigada pela Santa Cecília TV audiência aí. Um abraço, Marcelo. Um abraço ao Marcelo e à dona Valéria. Maria José do Boqueirão, queria elogiar o Vicente Cassione e concordo plenamente com sua colocação. Admiro o senhor e sou sua eleitora sempre. Ó. Muito obrigado, um abraço. Maria José. Maria José. O Custódio Fernandes. Lendo o jornal hoje, vi que diversos funcionários foram contratados irregularmente no Guarujá. Assessores especiais, cujo custo ultrapassa 1,8 milhões de reais. É por isso que eles não têm mais dinheiro na prefeitura. Será que outras prefeituras da região também sofrem com o mesmo tipo de problema? Deixa eu só colocar uma coisa para vocês poderem analisar rapidamente, para a gente poder ter mais sequência. Então, a Justiça determinou que essas pessoas, pessoal colocado nomeado pela prefeita Antonieta, cargos comissionados, não é, estão nomeados de uma maneira inconstitucional. Então, todos eles têm que ser demitidos até a próxima semana, se eu não estou enganado. Tem prazo, tem data. Até a próxima semana. Agora, tem uma questão que eu queria colocar aqui. Eles serão demitidos, a prefeita já colocou aí uma reforma administrativa para a Câmara votar, não sei se pretendendo trazê-los de volta em outros cargos, parece que é mais ou menos por aí. Agora, eles passaram aí 2 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, não sei exatamente quanto tempo nesses cargos. E agora? Se eles estavam lá inconstitucionalmente, eles têm que devolver o dinheiro recebido? Isso começou com uma ação do próprio Ministério Público, dizendo que se deu a continuidade desses cargos, por que então não se efetivou e não se fez concurso público? Aí o Tribunal de Contas também já tinha dado um puxão de orelha na administração do Guarujá, dizendo que se são cargos efetivos, eles não podem ser ad eterno comissionados. E o Tribunal de Contas também consolidou essa tese. Então deu prazo ao Tribunal de Justiça, já estava uma ação do Ministério Público, para que extinguisse esses cargos e, logicamente, promovesse o concurso. Agora, se vai ter reforma, se vai dar tempo de fazer o concurso, o que vai ser feito em caráter de urgência, porque isso aqui não é de hoje. Isso já vem sendo batido há mais de 5, 6 anos, essa conversa. E os que trabalharam, os que trabalharam entendem que não tem que devolver. Agora, o Tribunal de Justiça também Trabalharam, né? Tem razão, poderia olhar também para o seu próprio umbigo, porque o que tem de cargo de assessor no tribunal, de pessoas que estão lá ganhando sem concurso público, também salta aos olhos o número. Sai até pela janela. Se você em determinados dias tiver frequência total, tem que alguns irem para o parapeito, né, porque não tem espaço na sala. A gente lembra da condenação do Lalau, do Nicolau? Quando mostraram o superfaturamento da obra, mostraram também a relação de funcionários. Foi a maior marca do nepotismo da história do Brasil.
dentro do Tribunal do Trabalho. E você está falando de um só, que é o do Só um trabalho. que nós vimos. Se você Eu sempre pegar os digo tribunais de que justiça, na os justiça tribunais brasileira- federais. No judiciário brasileiro, não fôssemos nós herdeiros de um país que foi nobiliárquico, né? Tivemos nobreza, isso passa a nobreza, o rei morre, o príncipe assume. No judiciário, durante muito tempo, havia assim um talento por transfusão espermática. Entendeu? O filho do desembargador era sempre talentoso e passava no concurso. O filho do ministro, talentoso, passava no concurso. Eu sempre digo isso. Uma vez eu disse para o Miguelzinho Reale, o Miguel Reale Júnior, uma discussão com ele. Eu falei, você é filho do grande Miguel Reale, mas o talento nem sempre se transmite, não é, por sucessão espermática. Não é? E todo mundo riu na hora. Antes fosse assim. Eu acho que há um componente, evidentemente, genético, um componente hereditário, em que o filho de peixe, peixinho é. Mas, no sentido dos tribunais, muitas vezes os peixinhos são outros. Não é? É no sentido mesmo do nepotismo, do protecionismo. Aconteceu muito isso no Brasil. Hoje já está mais difícil de acontecer. Mas sempre existe alguém pronto para dar um jeito. E, no Brasil, jeito é o que não falta. Rubeni, pois não. Alvina, do bairro do Gonzaga, pergunta para o vereador Banha. O governo do estado não está repassando as verbas para medicação no AMI, pois estão faltando medicamentos por lá. Eu pego o atorvastatina e o Alenia e não posso ficar sem de jeito nenhum, não tenho como comprar. E agora? E é um remédio caro e é para o colesterol. Exatamente. O que nós temos batido aqui incansavelmente e pelos levantamentos do próprio comentarista desse programa, nosso amigo Rodolfo Amaral, o governo do estado deve, só de repasse, à região metropolitana, 2 bilhões e 300 milhões. 700. 2 bilhões e 700 milhões. Então o nome não tinha que ser AME, tinha que ser ODEIE. Né? O ODEIE está repassando para o município de Santos o que precisa, porque é AME. É só quem grita, viu, na porta, quem grita, quem vai no Ministério Público, aí vem o remédio rápido. Fora isso, bom, nós tivemos aqui recentemente, acho que na segunda-feira, e veio a notícia. Eu gostaria até, queria trazer essa notícia aqui na quarta-feira, para anunciar, o Cassione gosta muito dessa colocação do governo do estado, sempre para o futuro. Vamos reformar o Guilherme Álvaro, vamos investir 30 milhões nos próximos 3 anos. É obra de igreja. Anos-luz. Aí, coitado, o Ricardo Eidem ficou até sem graça e falou assim, olha, vamos ter que reformar, vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas os prefeitos... Tudo bem, mas os prefeitos da cidade já sabem qual vai ser o planejamento, para onde vão esses doentes. É só anunciar esses factoides, esses balões. Precisa. A Santa Casa está pela metade, o Guilherme Álvaro está praticamente falido, quebrado. Faltam mais de 100 funcionários lá dentro. E qual é o planejamento? Qual é o plano B? Não tem, só anunciou, não resolveu nada. Rubeni, mais participações com a gente? Uriel, para variar, sempre participando Nosso aqui, amigo obrigada. Uriel. Que tal colocar a questão da GM em discussão no Conselho Municipal de Segurança e nos consegues de forma de fazer uma fiscalização efetiva neste organismo? A GM é a Guarda Municipal, né? É uma boa Guarda ideia. Municipal. Fazer fiscalização, pressão sempre para que se cumpra tudo aquilo que é necessário pelo poder público, tá certo. O povo é o fiscal natural das ações de um governo. Agora, se não gritar, se não for para as ruas, se não reclamar e com consciência de chegar e falar assim, olha, aqui está faltando, nós vamos parar, não tem remédio na policlínica, falta remédio no AME. Tá? Uma endoscopia, Cassione, está demorando 2 anos para fazer um exame de endoscopia. Então... não está assim a mil maravilha do jeito que anuncia aí toda hora. Mas o povo reclama parcialmente. Ontem eu vi uma cena triste. Houve uma Câmara Municipal, não lembro de que cidade é, que aumentou brutalmente o salário
dos vereadores em causa própria. Aí teve um protesto na porta. Eu contei na imagem 8 pessoas do município protestando na porta da Câmara Municipal. Claro que os vereadores devem ter morrido de rir com esse protesto, né, que não surte efeito nenhum. Rubeni, mais alguém conosco antes da gente encerrar, não? Sim. Marco Duval do Boqueirão. Cassione, como protetor animal, venho chamando a atenção das autoridades desde o mês de setembro, quando houve os cães esfaqueados no bairro do Sabuó. E saiu uma matéria na televisão em que eu mesmo protagonizei. Todos os meses, desde então, venho denunciando cães mortos que aparecem afogados no mar. Vocês têm noção disso? Venho fazendo este alerta desde muito antes do que anda acontecendo. Nós já falamos disso aqui, num dos programas, eu não me lembro quando foi, dessa matança, e não tem nem o que falar. Mexeu com um cão, mexe com as minhas entranhas. Eu acho que um ser humano que estupra, que mata outro ser humano, ele é sem motivo, por maldade, ele é um ser desprezível. O que faz com o cão a mesma coisa é tão desprezível quanto, porque a dignidade do cão não é diferente da dignidade do ser humano. Às vezes, há muitos seres humanos que não chegam às patas da maioria dos cães. Muito bem, e com isso a gente vai fechando aqui o nosso painel regional, agradecendo aqui ao Banha, o Heraldo sempre conosco, o Cassione, e a Rubeni atenta diariamente a sua participação, é a nossa produção aqui do painel regional. A gente está sempre ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, e você acompanha a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.